Olá pessoas, continuamos aqui caminhando com as nossas aulas via EAD, ensino à distância. Sou o professor Kelvin Souza e hoje a gente volta com conteúdo de ciências que estava parado em decorrência da pandemia. A gente vai voltar fazendo aquela revisãozinha fina, tá? Em alguns conteúdos que possam ser um pouco mais complicados. A gente vai conseguir terminar todo o capítulo 3, mas antes disso eu queria que a gente desse uma revisada nas máquinas simples, para que a gente possa compreender melhor, para que a gente possa entender melhor como é feito aquele cálculozinho das roldanas, tá? Da associação de roldanas e de polias. E, sem mais demoras, vamos lá, tá? Por favor, peguem a apostila de vocês, caderno, né? Unidade 1, capítulo 3, página 301. Então, as máquinas simples, elas surgem aí com o princípio de que nós devemos, né, poder utilizar de artifícios para conseguir melhorar as nossas atividades cotidianas, o que está no nosso dia a dia. Então, elas têm algumas funções, como por exemplo, levar, cortar, movimentar e apertar. Tudo isso ocorre através de uma ampliação ou de uma transmissão da força, onde você não vai utilizar a sua mão para aplicar em determinado objeto. Você vai utilizar um objeto e a força ampliada do que seria a sua mão. Como assim, Kelvin? Você não vai utilizar diretamente a sua força, mas você vai ampliar ela através de um objeto. E aí, por exemplo, a gente tem na imagem um carrinho de mão, um alicate, um martelo. No caso, o primeiro alicate seria um alicate de corte e o alicate comum que a gente costuma ver. Esses objetos, eles são utilizados para facilitar o nosso trabalho do dia a dia. Então, com o carrinho de mão, a gente não precisa, por exemplo, carregar ou transportar areia ou material de construção de um lugar para o outro utilizando os nossos braços, né? Nós temos aqui uma carga de peso que é limitada, que vai, obviamente, depender aí de organismo para organismo. Alguns organismos com estrutura muscular um pouco mais desenvolvida vão conseguir carregar mais peso e outros com estrutura menos desenvolvida não vão conseguir carregar esse peso de forma igualitária. Então, para isso, a gente utilizaria o carrinho de mão para diminuir essa força aplicada. Então, a gente estaria fazendo o quê? Ampliando a força que nós temos atualmente e diminuindo o gasto de energia que nós teríamos para carregar ou transportar determinado objeto. Isso também se aplica com o martelo, isso também se aplica com os dois tipos de alicates mostrados aí na imagem. Elas também servem de combinação para compor máquinas mais complexas, como por exemplo, várias associações de polias junto com alguns cabos estruturais podem formar um guindaste. Tá? Várias engrenagens conseguem formar uma bicicleta e ser utilizado como meio de transporte, da mesma forma como nós temos vários componentes que fazem parte das máquinas simples que estão dentro dos nossos veículos, sejam carros, sejam motos. As máquinas, elas são divididas em 4 tipos. Primeiro são as alavancas, depois roldanopolia, engrenagem ou roda dentada e, por último, o plano inclinado. E a nossa aula vai ser especificamente destrinchando aí, explicando cada um desses 4 tipos. A alavanca. A alavanca, ela vai ter que ser formada por um objeto rígido. Geralmente esse objeto rígido ele tem um ponto central, que é o ponto de apoio, a parte fixa da alavanca, certo? Onde nós vamos ter uma força aplicada por uma pessoa ou por um objeto, que vai ser a força potente, que é a força aplicada, multiplicada pela força, né, resistente, que vai estar do outro lado. Então eu vou ter, por exemplo, imaginando aí na imagem de uma gangorra, eu vou ter um ponto onde a força vai ser aplicada, que vai ser chamada de força potente, é a força que eu estou aplicando, tá? E eu vou ter um outro ponto de apoio, onde eu vou ter a chamada força resistente, que vai ser, no caso, o que eu estou querendo levantar para dar aquele contrapeso. Eu que preparei um gifzinho, né, para que vocês pudessem observar como isso ocorre na prática. Então eu tenho uma pessoa, tá, aplicando a força potente para que a outra que está na outra ponta consiga realizar esse movimento aí de pêndulo, tá ok? As alavancas, elas vão ser encontradas de 3 tipos, de 3 formas. Eu vou ter alavancas interfixas, quando
ponto de apoio estiver entre a força potente, que é a que eu estou aplicando, e a força resistente, que é o que eu quero que seja aplicada a força, tá? Na alavanca, como por exemplo, na gangorra, nas balanças, no alicate, no pé de cabra e nas tesouras. Tá? Geralmente esse ponto está centralizado para que essa força ela não seja desperdiçada. Tá? Então nas tesouras ele está centralizado, no alicate. Então a interfixa ela tem esse ponto de apoio bem definido entre a força potente e entre a força resistente. Eu tenho uma alavanca interresistente, onde eu tenho a força resistente localizada entre o ponto de apoio e a força potente, não está mais ali centralizado. Então a partir disso eu não tenho o ponto de apoio totalmente no centro do objeto. Eu vou ter ele em uma das extremidades, como por exemplo, quando eu preciso de um apoio para abrir uma garrafa de refrigerante, né, aquela Coca-Cola KS. Então, ali o ponto de apoio ele não está localizado diretamente no centro do objeto. E eu tenho uma alavanca interpotente, que é quando eu tenho uma força potente localizada entre o ponto de apoio e a força resistente. Para isso, eu utilizo, por exemplo, com a vassoura, eu não tenho o ponto de apoio dela de forma centralizada. Eu tenho ele também em uma das extremidades. Então, tenho lá a alavanca e tenho 3 tipos de alavancas. Eu tenho uma interfixa, uma interresistente e a última é a interpotente. Roldanas ou polias, né? Eu lembro que quando a gente foi trabalhar isso em sala, o pessoal falou, poxa vida, mas a gente vai ter cálculo matemático. A gente vai ter uma continha, não é uma conta astronômica, é uma conta simples, os cálculos também são simples e servem aí para vocês terem um pouco mais de noção ao trabalhar aí com roldanas e polias. Essas roldanas elas vão ter exclusivamente, tá, uma função de diminuir o peso do objeto a ser levantado. Quanto mais roldanas eu tiver no sistema, melhor será para eu levantar aquele objeto. Então, se eu tenho, por exemplo, aí na imagem, no gifzinho, tio Kelvin querendo levantar uma caixa de 300 kg, obviamente, se eu for tentar pegar com a mistura corporal, vai ser muito difícil com que eu consiga erguer ou mover. Tá? Mas, a partir do momento que eu utilizo as polias, eu estou dividindo esse peso, porque eu estou utilizando de um artifício que vai me ajudar a levantá-lo. Então, a polia ela vai ter esse papel importantíssimo de dividir o peso do objeto. Então, com base nisso, vai ser muito mais fácil. Então, eu vou ter 2 tipos de roldana ou de polias. Eu vou ter uma fixa, que vai ser geralmente presa no teto, tá? E que já vai por si só dividir uma parte daquele peso. E eu vou ter a roldana móvel, que vai ser metade da força resistente. Ou seja, vamos pensar assim, na roldana fixa, a força que eu vou aplicar, que é a força potente, ela é igual ao valor exercido pela força resistente. Ou seja, na roldana fixa, é praticamente eu estar movimentando no mesmo jeito o objeto. A única coisa que vai acontecer é que eu vou mudar o sentido da força. Como assim? Se eu fosse carregar essa caixa que está aí no GIF, tá? Eu estressaria muito os músculos da minha coluna e da minha lombar. E dependendo do seu peso, eu poderia não conseguir erguer, porque o sentido da força estaria vindo de contrário com o meu corpo. Então eu precisaria abaixar e forçar muito para levantar a caixa, dependendo do seu peso. Agora, quando eu utilizo uma roldana fixa, eu consigo levantar com facilidade um pouco maior, mas colocando a mesma força, porque o sentido da força dessa caixa está diferente. Ele está diretamente acima. Tá? Quando eu puxo o cabo e utilizo aqui, levantando o objeto, a força resistente está vindo para cima. Não está vindo de encontro ao meu corpo. Ah, Kelvin, mas e se por acaso esse objeto começar a balançar? Vai dificultar ainda mais o seu trabalho de levantar o objeto. Porque o que vai acontecer com o sentido da força? Ele vai ficar se movimentando, não vai ter um sentido, tá, totalmente verticalizado. E aí, se ele começa a balançar, a trepidar, a se movimentar, você vai ter um peso em que você vai ter que tentar controlá-lo, o que não é o ideal.
E aí, fora a rodana fixa, a gente tem a rodana móvel, que tem a função de dividir a força exercida. Então quer dizer que quanto mais rodanas móveis eu tiver dentro de um sistema de polias, mais fácil fica para levantar determinado objeto? Perfeito. Quanto mais rodanas nós tivermos dentro de um sistema, mais fácil vai ser para levantar determinado tipo de objeto. E para isso, para que vocês tentem fixar isso de uma forma melhor, eu preparei uma atividadezinha para vocês. Mas antes disso, vamos só observar como essas rodanas também podem ser usadas aí no nosso dia a dia. Então, eu consigo utilizar essa rodana para o transporte de materiais de construção, eu consigo utilizar essas rodanas no motor dos automóveis, tá? Já que o motor ele vai precisar de uma polia para gerar energia, e eu consigo utilizar isso nos guindastes, tá? Boa parte das estruturas, né, dos grandes prédios, grandes edifícios, eles precisam de um guindaste para tentar, né, minimizar aí o peso de determinados objetos. A gente está falando de objetos aí que podem chegar até 1, 2, 3 toneladas, dependendo do prédio ou dependendo de qual objeto esteja sendo transportado. Então, a atividade é a seguinte, tá? Vamos prestar atenção no enunciado. Aqui tem o meu querido Samuelzinho, tá? Do 7º ano. E ele está tentando, olha só a audácia, viu? E a coragem. Ele está tentando levantar um objeto de 200 quilos. Para que isso aconteça, ele precisa instalar um sistema. Um sistema que tem uma rodana fixa e 1, 2, 3 rodanas móveis. Então, lembra do que eu falei anteriormente? Se só tivesse a rodana fixa, muito provavelmente o Samuel ele não conseguiria levantar o sistema, porque nós estamos falando aqui de um peso, né, um objeto de 200 quilos. Mas, como o Samuel participou das aulas de ciências, tá? Assim como vocês que estão aí, tanto o pessoal da manhã quanto da tarde me assistindo, ele instalou, né, 3 rodanas móveis. Ou seja, ele dividiu a força por 3. Ele dividiu esse peso aqui por 3. E ele ampliou a força que ele vai fazer em 3 vezes também. Já que ele está dividindo aquele peso, ele consegue ampliar a própria força. Então, vamos lá. O Samuel ele precisa erguer um objeto retangular de 200 kg. Aqui eu já coloquei no enunciado da questão que esses 200 kg vão equivaler a 200 N, que é a medida de força que a gente utiliza para isso. E o sistema conta com 3 rodanas móveis e uma fixa. Com base nisso, responda: qual a força exercida pela pessoa, né, que no caso é o Samuel, para levantar o objeto? Primeira observação, resposta em Newton. Você vai colocar a numeração e vai colocar a resposta sendo em Newton. Segunda observação é a fórmula. A fórmula é a seguinte: a força, certo? Ela é igual ao peso dividido pelo número de polias, certo? Obviamente, essas polias vai ser a relação de 2 elevado a n, em que n é o número de polias. Então, eu tenho que F é igual a P sobre 2 elevado a n. Pegando os dados que a gente tem da questão, fica muito simples. Por quê? Eu já sei que F é igual a P sobre 2 elevado a n. Eu tenho o meu P, que é o meu peso, que é o 200 kg, mas aqui a gente não coloca 200 kg, coloca 200N, já para a gente não esquecer lá da resposta final. E eu sei que esse Nzinho é o número de polias ou de rodanas móveis, tá? Não é o número de todas do sistema, só das móveis. Então, com base nisso, eu tenho o seguinte: eu tenho 200, lembrando 200N, sobre 2 elevado a 3. Como bons alunos aí de matemática com o tio Júnior, o tio Eliandro, o tio Leandro Neres, certo? O tio Marcos, vocês sabem que 2 elevado a 3, por favor, não esqueçam, é 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu tenho o seguinte para o meu sistema. Eu tenho que F é igual a 200 sobre 8. E esses 200 sobre 8 vai dar 25 newtons. Então, a força exercida para ele levantar esse sistema é de 25 newtons. Então, ele não vai precisar utilizar, né, gastar
toda a energia dele tentando levantar um sistema que seria quase que humanamente impossível, tá ok? Então, atividadezinha bonitinha, por favor, tentem lembrar da forma, certo? Tentem lembrar da fórmula, certo? Que é F igual a P sobre 2 elevado a N. Vamos dar continuidade. Engrenagem ou roda dentada, tá? Vocês veem isso daí com costume, de forma cotidiana, nas bicicletas. Vocês já pararam para se perguntar qual a função dessas engrenagens? Lembra do que eu falei quando a gente fala sobre máquinas simples? Facilitar o trabalho humano. Elas têm essa função. Então, essas engrenagens, elas vão servir para que a gente exerça uma quantidade de força X e que essa quantidade seja aproveitada da melhor forma possível. Então elas vão transmitir energia através dos movimentos, certo? Tanto na bicicleta, e aí tem o gifzinho aí, né, de um zumbi pedalando, tá? Então, à medida que você está ali, ó, colocando energia naquela bicicleta, você tem aí um aproveitamento desse movimento. Cremalheira, pessoal, é o nome que a gente dá, certo? Para uma engrenagem que ela transforma o movimento de rotação em movimento retilíneo. Isso aqui a gente vê muito nos portões automáticos, tá? Eles abrem por conta de uma engrenagem que tem um motorzinho ali girando e puxando aquele motor. Por que o movimento é retilíneo, professor? Porque ocorre de forma reta. Daí o nome retilíneo. Plano inclinado. Vocês já pararam para pensar se as rampas, não é, elas fossem todas em uma inclinação muito perpendicular, tá? Provavelmente a energia e o trabalho que nós teríamos para conseguir avançar nessa rampa seria muito grande. Então, se ela fosse muito íngreme ou perpendicular, nós teríamos um trabalho muito árduo para percorrer. Seria quase a mesma coisa da gente estar falando de subir uma serra, por exemplo. Então, o plano inclinado é uma superfície plana, tá? Cujos pontos de início e fim estão em alturas diferentes. Geralmente, um está mais acima e o outro está mais abaixo. E a partir disso, eu tenho aqui uma reta, geralmente ascendente. A rampa é um dos exemplos mais práticos de plano inclinado, onde eu vou ter uma relação entre trabalho e força de deslocamento. E aí eu tenho aqui, por exemplo, o número 1 e o número 2, onde eu tenho que o número 2, tá? Eu acredito que vocês consigam perceber e irão de concordar comigo que no plano inclinado número 2 eu tenho uma facilitação, tá? Eu tenho uma facilidade, certo? De realizar o meu trabalho, ou seja, de chegar do ponto A, vamos dizer, por exemplo, que o ponto A seria essa pontinha aqui, tá? E até o meu ponto B, que é onde eu quero chegar. Então, nesse exemplo 2, eu consigo com facilidade maior realizar esse movimento do que, por exemplo, no meu exemplo aqui de número 1, onde o ponto A para o ponto B, eles estão em uma distância perpendicular muito íngreme, o que dificulta muito o meu trabalho. Então, o trabalho para subir vai ser o mesmo, mas, tá? Eu vou ter aqui um gasto maior de energia para subir no ponto 1 do que eu teria, por exemplo, para subir no ponto 2. Então, por exemplo, o elefantinho aí, se ele tivesse em um ponto, né, um plano 1, que seria o plano mais íngreme, ele teria muita dificuldade em pular aí no seu coleguinha humano, né? Ele foi dar um abraço nele. E outros exemplos de planos inclinados que eu tenho são, por exemplo, com os parafusos e as cunhas, certo? O parafuso ele tem um plano inclinado em forma de espiral que vai facilitar, por exemplo, a penetração dele para que ele consiga, por exemplo, perfurar uma madeira ou perfurar uma parede. E a cunha, para quem não sabe, a cunha ela é um objeto, certo? Geralmente, que as pessoas geralmente utilizam nos machados e nas facas. Para quê, professor? Para que a lâmina fique bem segura, tá? Então, o machado, ele tanto tem uma cunha onde seria
a região da cabeça do machado, eles colocam uma cunha aqui, que é geralmente uma partezinha de madeira que entra forçando as duas extremidades, os dois lados. E a própria lâmina do machado, ela é uma cunha, porque ela aplica força dos dois lados. Da mesma forma, a faca também aplica a força dos dois lados. Quando você está lá cortando ou serrando um pedaço de carne, existe uma força sendo aplicada naquela carne que está sendo cortada, onde você vai ter duas extremidades. Então, pessoal, de uma forma geral, essas máquinas simples elas vão nos auxiliar nos nossos trabalhos cotidianos, e sem elas ficaria muito difícil a gente trabalhar, né? Eu lembro que quando a gente foi começar a falar sobre máquinas simples, a gente citou aquele momento histórico, né? Onde você tinha lá um homem das cavernas, uma rocha, e ele precisava movimentar aquela rocha, mas ela era muito pesada. Então a gente tentou, ali naquela historinha, montar um cenário onde ele conseguisse realizar aquele movimento, movimentar aquela rocha. E a gente descobriu que se a gente tem, por exemplo, um bastão e um ponto de apoio, que no caso seria uma pedra muito menor, dependendo ali da resistência e da força aplicada, nós conseguiríamos sim movimentar aquela rocha. Que nós não conseguiríamos, por exemplo, movimentar com as mãos nuas ou com as mãos limpas. Então, eu quero que fique registrado aqui para vocês que as máquinas simples, elas têm um papel importantíssimo em facilitar e ajudar o trabalho humano. Semana que vem a gente volta falando aí sobre as máquinas térmicas e as máquinas elétricas. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês fiquem em casa, que vocês se cuidem, e o meu muito obrigado, tá? Um beijo virtual para todos. Se cuidem. Tchau, tchau.